Oi pra você ligado na Globo, oi pra você ligado no YouTube, começando mais um Dividida, edição de número 2. A gente tá ficando famoso, a gente tá fazendo sucesso, deu o que falar o primeiro e agora a gente vai pra segunda edição. Temas polêmicos hoje, por exemplo, 2 mundiais com uma Libertadores. É possível? É possível. Quais são os maiores clubes do Brasil? São 12 grandes mesmo? A gente vai falar de muita coisa antes da gente apresentar o nosso trio que está aqui. Lembrando que tem a Luana Maluf por vídeo. Ela está na Europa, chique demais. A gente vai chamar o Arthur Luiz Balan do canal Ging Street, que vai participar com a gente. Pode entrar. Balan, tudo bem? Balabanian. Bom ou não? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Como é que você se sente participando do segundo Dividida? É um privilégio, né? É um prazer estar aqui. Chegou no auge, né, da carreira, eu acho. Ô, Mingau, como é que você tá? Tô maravilhoso. Mengalvio, Oh, finalmente me apresentou. Tudo bem? como é que você tá? Pra caralho, sempre. Tudo bem. Inclusive é um dos tops também, né? O quanto a mídia esquece do Santão, mas tô ótimo. Palerminho! Tudo bom ou não? Pra gente não perder muito tempo, que o tempo é curto aqui, quero saber se existem 12 times grandes. Aí colocaram aqui a nossa produção: Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Internacional, Grêmio, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Dessa lista aqui, pelo menos do meu modo de ver, eu já tiro o Atlético Mineiro e eu já tiro também Fluminense e Botafogo. E o Vasco também, né? Não, o Vasco é grande. Tá Embora maluco. passe por uma fase complicada, eu entendo que o Vasco... Eu acho que virou década, já tá ruim, tá ligado? Vocês São Paulo não é mais grande. Vocês querem São Paulo é fazer mais essa avaliação no atual cenário? Pode ser, eu acho que fica Então, mais Eu acho que fácil. tem que ser Mas- no atual cenário. Pode Eu acho ser, que fica então. mais justo. Eu já acho que para um clube ser considerado grande, conta inclusive a história que ele tem, desde o ano da sua fundação até ele chegar nos dias de hoje. Mas o Atlético Bahia, Mineiro, Atlético o Atlético Paranaense. Mineiro tá nessa lista. Então, mano, mas é um time grande. É um time que tem história, né? Ganhou Talvez Tem, ele seja o tem. 12º dos o grandes. Ronaldinho Gaúcho revelou o Atlético Mineiro. Eu porra. gosto dessa piada, eu faço muito, O inclusive. pior é essa que não piada. é uma piada, né? É É verdade. verdade. O futebol mineiro nos últimos anos teve uma ascensão muito grande, né? Bastante. Bicampeonato do Cruzeiro, o Atlético mesmo ganhando Libertadores, mas no meu modo de ver, o Atlético Mineiro não tem tanta história assim. Consegue um bicampeonato, é uma piadinha, mas é verdade. Talvez seja o 12º dos grandes. Não é porque estão os 12 no mesmo pote que não tenha um que seja maior do que o outro. Então ele pode ser o pior dos melhores. Talvez. E eu ainda acho que o Bahia, o Atlético Paranaense, e aí se a gente forçar um pouco o esporte também. O Atlético São tá times- numa ascensão, sim. tá, O aí Atlético vai tá ser bem. time. São times de grande massa, de chegada agora. Atlético Paranaense É, o não Atlético- faz muito sentido, não. Vamos fazer o seguinte, então, um top 5? Você gosta de um top 5, ô Palermo? CQC, mano, eu cresci assistindo CQC. Aí a gente faz então, começando pelo Mengalvio. Bora. O Santos em primeiro lugar. Vai. Concordo. E Vai, aí... Mengalvio. O Santos sempre fala menos, né? Que ele só tem que falar 4 agora, porque você já falou o primeiro. Santão primeiro, disparado, já dei meus argumentos aqui. Parada é foda. Disparado é foda. Mas em segundo eu coloco São Paulo, time gigante. Na prática, os 5 maiores times do Brasil tem que ter os 4 paulistas. Isso pra mim não tem discussão. É verdade. Pra mim tem que ter Sim, discussão. sim. E coloco aí junto o Flamengo. A audiência agora em casa deve estar. Pistola. Pistola. Não, o cara botou o Santos primeiro, time grande do Brasil, assim. Então vai você, ô Mengal. Eu vou colocar o Corinthians em primeiro, obviamente. Segundo, colocaria o Palmeiras. Polêmica. É um time grande, porra. É um time Filma grande. isso, rapaziada. Foi Time bem. grande. Porque ele sente na pele a questão da rivalidade também. né? Exato, um não Me existe manda sem o esse outro, vídeo um não existe cortado. sem o outro, entendeu? Cruzeiro. Em quarto eu vou colocar o São Paulo. Boa escolha. Em quinto eu vou colocar o Flamengo. Boa escolha, Mil Grau. Fui bem, não fui? Você Cruzeiro é um time bem Você grande. deixou o é um Santos time- de fora. Deixei o Santos de fora, Deixou o Santos obviamente. de fora, então. Nem é da capital. Sim, o que você tá tá na fazendo aqui, argumentação. irmão? Você tá na Faria Lima, A irmão. gente tem tempo vídeo, porque sentar essa argumentação é destruir você. Não ia. Eu ia destruir, Vamos fazer um mas vídeo tudo bem. Mingau contra Mingálvio, discutindo quem é maior, Corinthians ou Mingálvio. Santos. Vamos lá, Arthur, seu top 5 aí. Tá, o meu top 5 seria da atualidade ou da Dá tua olhada historicamente? do jeito que É o você teu, quiser. Eu aí vou nós- definir da atualidade, atualidade, que eu beleza. acho mais fácil. Hoje eu acho que o Palmeiras lidera. eu Mas acho- tem mundial? Todo Não, mundo não, é não, não, muito não. clubista, Eu tô falando né? atualidade.
Ó, melhor clube, o disparado brasileiro, melhor campanha na Libertadores. Em segundo eu 2019, colocaria. então. É, em Se tu botar o Atlético 2019. Paranaense nesses 5 aí, eu vou te agredir. Então, se tu não colocar... Eu pensei em colocar o Você Atlético. tá falando de... Pô, Deixa já ele vai fazer a lista! Porra. O É, top não. 5. Não, vai lá, Em vai segundo lá. eu colocaria o Cruzeiro, que tá bem. Em terceiro eu colocaria o Grêmio. Em quarto o Flamengo e em quinto o Atlético Paranaense. É Que bem atual lista dele, né? sem noção. Não, não, não. Mas, Eu avaliei, eu argumento baseei. dele, Não, não. O Lyon é mais ou menos o Seu Atlético top Mineiro, 5, né? Palermo. Eu não vou cair no dibre de fazer o atual, porque senão, porra, aí é foda. Pra mim, os maiores são São Paulo, Flamengo, Corinthians, Grêmio e Santos. Resumindo, cada um puxou sardinha pro seu lado. É isso. Sem clubismo, né? Sem isso, clubismo. São Paulo, Mas Flamengo, Eu acho que o Corinthians, fato Grêmio de e ter essa diversidade na lista de todo mundo aqui só prova o que de fato a gente tem 12 grandes, eu tenho grande pra caralho no Brasil. Eu acho que a Não, Luana tem. falaria que o Corinthians é o maior time do Brasil. Miguel, você falou, Oi, Palmeiras tem mundial, não sei o que, tem... Essa é uma boa discussão, né? E o Palmeiras é Deca também? Tem essa questão aí que a CBF deu as taças pro Pelé ter título brasileiro. Foi basicamente isso, né? Pelé não pode morrer sem ter um título brasileiro. Então o que os caras fizeram? Pô, botaram lá, foi campeão 2 vezes no mesmo ano. Jogou 3 jogos e foi campeão. Virou bagunça. Mas se o formato Mas era daquela tudo maneira... bem, tem 10 brasileiros, ok. Se foi falado pela entidade máxima do futebol, quem é nós pra ficar discutindo se é ou não é? Mas o Corinthians tem 7, todos a gente tem o pôster, tem tudo bonitinho. Aí agora, por exemplo, o Palmeiras tem uma foto do Wagner Love treinando lá no CT e tá aí lá, Palmeiras tetra campeão brasileiro. Como é que em 2009 tava tetra e pula do do nada... 4 pro 9, né? Entendeu? Agora Pulou do é, 4 pro 9. Isso que é um bagulho que eu, por exemplo, não concordo. O Corinthians desde sempre, um mundial com a Libertadores, mas desde sempre a FIFA falou que aquele era o mundial ali e mudou o formato, entendeu? Eu acho que assim, a FIFA não que ela voltou atrás, mas que ela passou a considerar. Então hoje, o que naquela época valia o Tetra. Hoje o que vale? O Deca. Pronto. E o mundial? Até derrubei cerveja aqui. O Mundial, aí é uma outra discussão, né? Se você for considerar. Até o Marcão, Aí moiou, né? até o Marcão Marcos deu uma admitiu declaração. que, pô, é difícil, né, mano? A Luana Maluf vai participar com a gente. Videoconferência que fala? É call. Ah, tá. O call. Ela vai falar se o Palmeiras, a opinião dela, se o Palmeiras é Deca, tem 10 títulos. E se o Palmeiras também tem o Mundial. Eu tô bem na dúvida sobre a resposta dela. Pois não, Luana Maluf. Ninguém liga pro Palmeiras. Oi, primeiro eu adoraria estar sentada aí com vocês, mas eu tive que estar aqui na França trabalhando. Acontece, né, gente? Mas eu sei que estão discutindo aí sobre as maiores polêmicas da história do futebol e o meu papel, obviamente, como palmeirense ficou de defender o Palmeiras em relação ao Mundial e aos títulos que os rivais chamam de fax. Vou começar pelo Mundial, então. E a primeira coisa que eu queria deixar muito claro aqui, que eu sei que vão começar a me zoar aí no sofá, que eu sou professora de história do rolê e tal, é que simplesmente a gente não pode julgar uma situação histórica sem ter vivido. Então, é muito fácil hoje, depois que regras mudaram, que as instituições se renovaram, falar sobre uma coisa que aconteceu há muitos e muitos anos atrás. Na verdade, ali entre a década de 40 e 50, deveria ter tido Copas do Mundo, só que a última Copa foi em 38, porque estava tendo a Segunda Guerra Mundial e o continente europeu ficou em ruínas. Então, basicamente, as duas Copas que teriam na década de 40 foram canceladas. E aí, quando chegou em 49, 50, ficou essa questão no ar se teria uma nova Copa do Mundo, porque realmente do lado da Europa estava todo mundo sem dinheiro, destruído, tentando reencontrar um novo caminho para seguir na sua história, principalmente financeiramente. E o Brasil, de alguma forma, estava preparado com infraestrutura para receber uma Copa do Mundo, para receber jogos mundiais. Então o Brasil, de forma unânime, foi aceito como anfitrião da Copa do Mundo. E na época, a seleção brasileira estava jogando muito bem, e fora o fato de jogar muito bem, a relação do futebol entre o torcedor brasileiro e a seleção, a camisa da seleção estava crescendo cada vez mais, a paixão estava virando o que durante muitos anos a gente foi o país do futebol. Então essa relação estava em construção, mas era um dos picos, porque a Copa era no Brasil, a seleção claramente tinha todas as condições de ser campeã, e foi isso que aconteceu durante todo o caminho da Copa do Mundo. E o episódio mais conhecido de todas as Copas, assim, finais, é o Maracanaço, que justamente aconteceu porque existia muita certeza de que o Brasil seria o campeão da Copa. Tinham mais de 200 mil pessoas no Maracanã,
e a gente perdeu pro Uruguai. A autoestima do torcedor brasileiro foi por água abaixo, porque era justamente o ponto de conseguir um título mundial, algo que a seleção brasileira ainda não tinha, e o Uruguai já tinha. Então a gente basicamente ficou na mão. O que acontece? A partir desse momento, o povo brasileiro, essa questão do futebol começa a acontecer um afastamento emocional por causa da decepção com a seleção brasileira e com o que aconteceu ali diante de 200 mil pessoas. Foi um absurdo. Só que o Brasil já era um cenário preparado para campeonatos muito grandes, e aí, devido ao sucesso da Copa do Mundo, decidiram fazer este campeonato mundial em 51, que teve a participação da FIFA, que basicamente era um torneio que envolvia os campeões nacionais da Europa e os campeões nacionais da América do Sul. E chegou na final o Palmeiras, que tinha um elenco absurdo, tinha os jogadores da seleção brasileira jogavam pelo Palmeiras na época. Enfim, fomos campeões em cima da Juventus. Só que quando chegou o dia da final, justamente por essa questão do Brasil não ter um título mundial e tá muito refém de simplesmente gostar de futebol, mas nunca ter recebido algo em troca por isso, o Palmeiras virou por um momento o Brasil aos olhos de todos os torcedores. Então não é que a torcida do Palmeiras estava torcendo para o Palmeiras ganhar um campeonato. Todos os brasileiros, naquele momento, estavam torcendo para que o Brasil conseguisse um título mundial. E aquilo basicamente curaria a ferida do Mundial de 50 que tinha ido por água abaixo. Como o Palmeiras foi campeão, e na época ainda tem um exemplo muito claro que saiu nos jornais, que quando o elenco do Palmeiras chegou em São Paulo, as ruas estavam tomadas, tinham mais de 1 milhão de pessoas na rua, e era uma questão de recuperar a autoestima do torcedor. Tanto que é um ponto que divide a história, porque depois disso, obviamente, o Brasil conquista seu primeiro título em 58, mas existe uma questão de a confiança da seleção brasileira volta a existir, dos jogadores, e mais do que isso, a torcida se envolver novamente com o futebol brasileiro por acreditar que pode acontecer alguma coisa, porque o peso de ter conquistado um título de esfera mundial já tinha saído das costas, porque o Palmeiras fez isso. Então a primeira coisa, quando falam que o Palmeiras não tem um título mundial, independentemente de como era considerado hoje para 51 em nomenclatura ou pelo que a FIFA diz, porque eu realmente, como torcedora e como brasileira, eu cago porque a FIFA diz, porque é simplesmente uma instituição corrupta. Eu acho que importa o que o feito escreveu na história. Então, o Palmeiras naquele momento, aquele time do Palmeiras mudou a história do futebol no Brasil, recuperou a autoestima dos torcedores e fez com que o primeiro título mundial brasileiro fizesse com que o Brasil, como futebol, alcançasse um outro patamar diante dos europeus, e foi isso que a gente fez quando a gente ganhou da Juventus. Na época teve uma declaração que tem nos jornais, aí se vocês procurarem, do Jair Rosa Pinto, que era meio campo da seleção brasileira e jogador do Palmeiras, que ele fala simplesmente que ele conseguiu fazer em 51 o que ele não conseguiu fazer em 50, que foi ser campeão mundial. Então até para os jogadores que estavam naquela época, isso tinha um peso muito grande. Então assim, se vocês falam que o Palmeiras não tem mundial, me desculpa, mas os seus tios, avós e pessoas mais velhas que vocês, da família de vocês, provavelmente comemoraram o título do Palmeiras e encararam como título mundial. Isso é tudo que eu tenho pra dizer. Bom, sobre os títulos fax do Palmeiras, eu não vou fazer outro vídeo de 8 minutos explicando, até porque eu teria que explicar o regulamento de cada campeonato pra vocês, ao invés de ficarem repetindo o que as pessoas falam, pensarem se os campeonatos equivalem ou não a um brasileiro. Mas a verdade, resumindo, hoje em dia, se o brasileiro mudasse de formato ou de nome, os campeões nacionais não deixariam de ser campeões nacionais. E quando a CBF aceitou o estudo e decidiu unificar os títulos, basicamente olhou para a Taça Brasil, olhou para o Robertão e disse que eles equivalem ao que hoje é o Campeonato Brasileiro. E foi assim que o que magicamente para vocês é o Palmeiras ter 2 campeonatos brasileiros em um ano, em 67, que aconteceu porque eles consideram que tem o mesmo peso. Mas isso não necessariamente não precisa concordar, mas eu não sou ninguém pra discordar e eu continuo tendo 10 títulos nacionais. Na verdade, 10 títulos brasileiros. É isso. Por que
que o ali Palmeiras... e tal. Aí é o Fluminense que também ganhou naquela época lá e não consideram? É que na verdade essa parada do Palmeiras ser campeão mundial surgiu em 2012, depois que o Corinthians foi campeão mundial no Japão. Entendeu? Aí depois que o Palmeiras começou a correr atrás de falar, não, a gente é o primeiro campeão mundial, blá, 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 blá. Que era uma piada pronta, né? Exatamente. essa parada aí muito- Antigamente ninguém falava A que o piada Palmeiras não bizarra. tinha Nossa, mundial. ninguém nem sabia de 1951. Ninguém lembrava. velho. Não, ninguém nem falava, tipo, a piada não existia do É, Palmeiras isso aí. não tem mundial. A piada era A com o piada do Corinthians, Palmeiras né? não A tem piada era o mundial. Corinthians não ter Libertadores. Exato, então depois que o Corinthians ganhou a Libertadores e Exatamente. ganhou o Mundial lá no Japão, que os caras falavam, o Corinthians não tem passaporte, o passaporte do corintiano é o bilhete do metrô. Mas como é que vocês viram esse negócio de Corinthians ser convidado pra jogar um torneio, vai lá e ganha o mundo? Cara, quem ganhou a Libertadores de 2000 foi o Boca Juniors, né? Essa parada do Mundial aí, se for dar o Mundial pro Palmeiras de 51, vai abrir precedente pro Fluminense, que ganhou em 52. Vai abrir precedente pro Bangu, Tá certo? que ganhou a Ok. Copa Rio também. Bangu, E o Bangu? O Bangu é campeão mundial pra caralho. Enfia no seu cu. esse mundial aí. Qual que é o pensamento, a visão do corintiano? O novo, Do Palmeiras Não, de ou do 2000, o caralho. de 2000, Fala foi por lindo. quê, porra? Meia hora falando disso? Foi desorganização da FIFA, aí a gente não tem culpa, né? Que aí era pra ser os campeões de... Era pra o Palmeiras ter ido pro Mundial no lugar do Vasco, pra começo de conversa, né? E o Palmeiras não quis. Falou, não, a gente não quer e vamos pro ano seguinte. Ia ter uma edição do Mundial da FIFA em 2000, mas aí a FIFA cancelou a parceria com a empresa que tinha na época, que eu nem lembro o Ou nome. seja, foi o título de uma empresa, tipo ganhar Mas era uma a Copa empresa dos grande Impedidos. na época que patrocinava. Foi tipo uma Copa Desimpedida. Seria uma Florida Cup, mas no Uma Brasil... empresa dá o E negócio. você vê que o negócio é várzea mesmo quando nem a Globo transmite a parada, né? Se a Globo Saudoso meteu- Luciano do Vale. Se a Globo narrando o cagou pro Edmundo Corinthians, você perdendo imagina pênalti. a relevância disso na época. A Globo tá falindo, DJ. O futuro é nós aqui no apito, caralho. E outra coisa interessante da minha super pesquisa, vale dizer, o Manchester tinha jogado o Mundial com o Palmeiras em 99, 36 dias antes da fim do Puta, jogar verdade, o Mundial com o de 2000. Isso é bizarro. Pra fazer aquele papelão, Edmundo deitou nos caras, daquele drible muito louco de costas mas lá. o início dos anos 2000 ali, é que depois dos anos 2000 começou a fuder, né? Mas até o início dos Era anos pau a pau, 2000, né? o futebol brasileiro era pau a pau com o futebol. Reza a lenda que o Vasco deu um Futebol amasso no Real europeu. Madrid. Ó, você já deu um gancho para um tema legal? O futebol brasileiro realmente está perdendo hoje pro futebol europeu? Ou isso aí demais. é papo de Nutella? Demais. Hoje, esse negócio de informação, a criançada nasce torcendo pro PSG. Meu PSG. Meu PSG, meu Chelsea é foda. Pô, meu Chelsea é brincadeira. Puta Chelsea é que pariu, sacanagem. velho. Então, mas vocês acham mesmo É que tipo tá... um rico milionário bilhardário fudido aí chegar e comprar Ponte Preta. É a mesma coisa. Mas você acha que Uma compra de tá cintura. perdendo mesmo em relação ao futebol europeu? Tá, pô, Ah, Com muito. certeza. É Tudo, muita, é todo o contexto. é muita diferença de grana, tá ligado? Antigamente, porra, você tinha o Edmundo, você tinha o Romário, que era dois caras pica, os caras jogavam no Vasco, tá ligado? Falta uns caras bandidos hoje no futebol brasileiro? Falta Falta, pra cara. caralho. Bandido no bom sentido, né? O pessoal entender. Do Falta jogador uns que rouba cara- chuteira no os cara vestiário, pica. os caras monstros. Você é louco, Romário, Edmundo, quem O mais? Sheik foi o último. Viola. Talvez. Hoje no futebol brasileiro tem um cara que seja bandido assim? Bandido não, mas tem um maluco O marrentão. bandido do bem. É, mas tem um maluco marrentão que a grande mídia só bate no Que é o cara. Felipe Melo. O Felipe Melo e também é o um Neymar, deles, né? O Que é Neymar. marrentão. O Neymar não é bandido. Neymar O não é. Neymar é. muito Neymar é marrento, mas... Muito longe. Se tivesse mais bandidão, a gente conseguiria equiparar o nível, não com relação à tática, Não, a acho esse que tipo não, de eu acho coisa, que assim, não. Eu acho que a mas futebol galera, mais pegado. a galera deve sentir a mesma coisa que eu. Sei lá, quarta-feira. Que é dia que normalmente tem um jogo de Champions, tem um jogo de Paulista. Puta, Nossa. cara, essa quebra, você assiste o jogo Não, da mas já em Champions. estadual é... Mas Não, tudo mas bem, não brasileiro, 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 Libertadores, Entre qualquer porra. dois- Lá, não sei que porra que acontece. Onde foi que a gente dormiu muito e os caras ficaram acordadão estudando, igual os japoneses fazem. Os caras jogam bola, mano, o tempo todo, mano. É jogo, é jogo. Mano, a gente Pô, parou o no Tottenham conseguiu tempo ganhar ali. do Ajax lá, mano. Tipo assim, Tottenham, mano, tomou um segundo gol. Eu falei, vai ser uma sacolada. pro Mas aí Ajax. teve até aquele meme lá que os Nada. cara Os cara falou, dentro. o
O Ajax ficou jogando pra cima, ficou jogando ofensivamente, tomou a virada. O Corinthians do Carille fica lá retancadinho e ganha o título. Por isso que ser tá ligado? comentarista de futebol é difícil. Como que você vai defender essa ideia de jogo? Sendo que você perdeu o jogo. Aí você vai ficar só sendo resultadista, tá ligado? Se você for acompanhar no início dos anos 2000, os times que começaram a se estruturar de uma maneira muito forte na Europa, tipo, eram os times que já tinham as arenas no início dos anos 2000. Tá ligado? Os times que já tinham estrutura, que já tinha CT monstro e tal. E isso começou a virar moda aqui no Brasil depois da Copa de 2014. A gente tá no mínimo uns 20 anos atrasados em relação ao futebol europeu. O time que tá mais próximo do futebol europeu em questão de estrutura e de mentalidade talvez seja o Atlético Paranaense. Porque já tem uma arena desde 2004. Já era uma arena na época. Mas sabe por que ali. eles têm arena? Porque eles sentiram na pele, na Libertadores de 2005, que é você não poder jogar em casa. Os caras já tinham name rights em 2003, Embora tá o ligado? presidente seja aquele cidadão... O bunda mole, Falar o merda pra Seja aquele Petralha... cidadão... O Idiota. Petralha, eu tive a Petralha. oportunidade de ir lá no CT do Caju e ele falou que o projeto dele era pro Atlético Paranaense ser campeão mundial até 2024. E é legal que ele falou, eu vou dar as condições para que isso aconteça. Sim. Então essa questão de Não é estrutura certeza. também tem a ver com Até porque futebol. você tem uns times estruturados hoje. O Palmeiras é um time estruturado. São Paulo... Caralho. O São Paulo é um caso extremamente curioso, né? Que é um resort de 6 estrelas. Porra, os caras têm a melhor comida, a melhor preparação, o melhor dormitório e não ganha, mano. É. Eu entraria numa outra discussão também, que tá falando entre a questão de estrutura. Ontem eu tava vendo o jogo da Série B, Qual jogo? Operário e Sport. Ah, na chuvona lá, né? Mano, o que foi aquilo? Não sei se vocês viram. O campo era barro, lama. Impraticável, Eu não né? imagino aquilo nem numa quinta divisão da Inglaterra. E o Operário Não conseguiu imagino. virar ainda, né? Estádio Germano tomou Krieger. quando tomou 1-0, eu falei, meu, não é, Fico o imaginando Sport assim, vai ganhar. A minha pergunta foi, tipo, na minha cabeça eu pensei, como que o Messi jogaria num jogo Puta, desse? Aí eu falei, perfeito. mas o Perfeito. Messi É, nunca um bom vai jogar ponto. um jogo desse. Exato. O Salah, todo rapidinho, com a bolinha no pé ali, não joga. Se o Barcelona vem jogar contra o Santa Cruz lá na Ruda, o Messi pipoca. 6-1 pro Pro Barcelona. Tá maluco, né? Ah, gente, Calorzão. peraí, né? Lá em Tá Recife, de sacanagem. calorzão. Ele foi sacanagem. Kleber, por favor. Vou até mudar de assunto aqui. Ô, Mengão, viu? O Santos é grande? Pra caralho. Perguntar isso pro Santista é meu. Não, acho que... Não, meu mas eu foco. quero ver a opinião de bosta Você vamos dele lá. antes. você entende o porquê as pessoas acham que o Santos não é grande? Pra parte de argumentação. Porque se ele ficar falando que o Santos é grande, ele tem. Deixa ele falar. Vamos lá. merda dele. E aí Não, depois não é a gente- bosta, é argumento, é fato. Tá bom, então. É fato. Contra fatos. Não há argumento. Então vamos ver se é bom. Cara, questão de título nacional. Pode discutir aqui como que conseguiu isso, mas tem 8 títulos nacionais brasileiros. Uma Copa do Brasil. Isso é muito, muito relevante. 3 Libertadores e 2 Mundiais. Muito, muito relevante no cenário brasileiro. É um time, talvez o time brasileiro mais reconhecido internacionalmente. Tem uma identidade muito clara da molecada, do menino da vila. É difícil ter isso no Brasil e a identidade do Santos é muito clara. DNA ofensivo, nossa, é ridículo. E pra mim, essa questão assim de não ligar pro Santos tem muito a ver com o tempo que o Santos ficou sem disputar coisa. Da parada do Pelé até Giovani ou Robinho, pô, demorou tempo pra caralho. E aí, de fato, o Santos se tornou meio irrelevante nesse cenário. Mas no século XXI, o Santos voltou, e voltou gigante. É aí que eu falo como o Neymar é uma pica grossa. Neymar é fudido. Tudo que Então, você mas falou tem que aí... falar de Robinho, boa tem que falar parte- de eu, tem que boa falar de parte do que Giovani. você falou das conquistas, o Neymar tá envolvido, irmão. O Neymar ganhou a Copa Robinho do tá Brasil e a envolvido. Libertadores, mano. Porra, meu irmão, com 19, 20 anos. É, o mano. moleque Mas pica. suave, o Robinho levou o moleque Santos é nas pica. costas Isso é em isso é 2002, doideira, tá Essa ligado? é uma discussão bem legal, né? O Quem que é Robinho- mais Robinho é importante brasileiro. pra- O Robinho é muito mais pra importante. história cara, aí, do talvez, Santos. reconstrução do Santos, vamos dizer assim. Eu acho que são duas Robinho ou coisas Neymar? Pra mim, como ídolo. Robinho, o com Robinho. certeza. O Robinho, Todo porque ele fez santista, parte é. dessa Com certeza. mudança, né? Do Santos, que ficou anos e anos sem ganhar porra nenhuma. E chega o Robinho, uma geração que veio do nada, molecada foda pra O caralho. pessoal vai trazer a E cerveja ganha pra por todo Cervejinha, mundo. coisa linda. Sim, A é. cerveja do Benzina! Caindo Coisa tudo no linda! tapete aí, ó. Então, assim, Que lugar maravilhoso. Aê, cervejinha do Benzina! Pra mim é o seguinte, ficou muito tempo sem ganhar, você vai começar essa discussão de que é irrelevante. O São Paulo, se não ganhar daqui 5 anos, vai começar a falar, São Paulo é irrelevante, ninguém liga pro São Paulo. São Paulo já Por- é irrelevante. Então, aí, Nos não é pela Mas aí história, a é pela é, questão por- de não ganhar por muito exemplo, tempo. São Paulo tá na capital e tem a porra do Morumbi que cabe 70 mil negros lá. O Santos pra... sei isso lá, é foda, pra, o Santos manter pra a ter o vida. patamar da gente olhar e falar, bom, o Santos é grande, acho que ele tem que sair de Santos, pra começo de conversa, tem que sair Cara, da você sabe que eu vila. acho que se o Santos ligado? modernizasse A a Vila- vila,
Não Eu ia acho. encher. Não é Não questão vai de mesmo. encher. A Não, Vila não vai, deveria ter mas- no mínimo 25 mil concordo, lugares, mas eu mano. acho que não ia encher também, tá Tudo ligado? bem, mas eu acho que ajudaria muito, porque assim, por que a Europa é do Mas é porque caralho em também? Santos, né? Em Santos O a Mil torcida Grau. do Santos não cola. A Europa é do Cola em caralho. São Paulo. Não é os só caras são pelo sinistros em jogo. São Paulo. Não é só pelo jogo, é pela experiência do que é Sim. você ir ao jogo, da transmissão, de como é feito, de como é vendido. Então a galera, porra, Santos é uma cidade que não é tão pequena. Tem mais de 500 mil habitantes, velho. Era pra ter turismo, velho, dentro da Vila Belmiro. Então, só que você pensa 500 mil habitantes pra um estádio, a proporção aqui em São Paulo é 10 milhões pra um Tudo estádio. bem, mano, mas Obviamente se você não muda a arrumar... proporção. Tudo bem, mas eu Quem acho já que foi na Vila lotada com a torcida do Santos a milhão sabe que o bagulho é louco. é louco, É mano. proporcional. É Se o louco. estádio é pequeno e a torcida Eu vou te encheu, falar um bagulho. o bagulho fica É, sinistro. Mas o problema é encher. Ó, dos O caras problema que é encher. jogam bola mesmo, que eu já tive a oportunidade de verdade. trocar uma ideia, era o Olímpico, lotado, que não existe mais, e a Vila, mano. Ah, o próprio Rogério deu essa declaração, que o estádio mais difícil que ele julga, que ele É já a Vila jogou, é a Belmiro Vila Belmiro. cheia, mas é muito... Ô, É do na moral, caralho. sabe como é que fica quando o Santos ataca? É uma rampa pra baixo. E quando outro time ataca, a rampa pra cima, tio. É muito difícil quando tá lotado lá o Santos. Essas molecadas correndo pra tudo, pra cima e pra baixo aí. É isso. Ó, o Santos fez o Jean Mota jogar bola, né, mano? Meu irmão Jean Mota aí, porra. Mas o foda- Tá começando a parar de novo, né? O Tá voltando foda a ser do quem ele é. Santos, e eu vou defender os torcedores do Santos agora, é isso. Você tá em Santos, você tem que pagar o pedágio, tem que pegar 1 hora de Não, serra Edu, é foda. pra ir Foda ver um caralho. jogo do Santos na Vila Belmiro, é foda. É foda pra caralho. E A assim, sede da torcida jovem do Santos é em São Paulo, e vamos porra. falar, Ali quando na tem jogo linha no vermelha, Pacaembu, entendeu? cara, o Santos não decepciona em termos de Exato, público no nunca Pacaembu. decepciona. Sempre tem mais de 20 mil pessoas. É sempre um público relevante. Mas você sabe Não- que os jogadores não suportam. né? Exatamente, é esse o ponto. Sampaoli quer jogar na Vila Belmiro, o jogador quer jogar na Vila Belmiro. E eu entendo também o porquê. Só que aí tem que ter esse balanço. Mano, Viu, moderniza- senhor Pérez? Santos é grande ou Então, não? pra mim a Organizado? discussão agora ficou bem clara que é time grande. É, time grande. Sim, né? Não sim, tem muito o todo que mundo discutir. Concorda que o Só o Mingau que Santos... não Eu vou colocar como time grande também. você não não colocou vou, nenhum. Obrigado, não viu? vou, não vou te deixar. Seria o não sexto vou time te da tua deixar em lista? maus Seria o lençóis. sexto time da sua lista? Eu tirei o Santos da minha lista. Tirou. Mas pelo momento, eu coloquei o Cruzeiro. O Cruzeiro não é maior que O o Cruzeiro é o Santos da sexto história. time da minha Perfeito. O lista. Cruzeiro não é maior que o Santos da história, mas no momento atual o Cruzeiro é maior. Concordo Não coloquei o plenamente. São Paulo na lista, ou coloquei? Colocou. Coloquei? Colocou em quarto. Acho que eu vacilei nessa aí. Eu nem sei o que eu tô fazendo mais aqui, rapaziada. Rebaixamento diminui o tamanho de um clube? Puta, esse é polêmico. Cara, Esse ó, é bom, né? O termo diminui é forte, Porque- mas atrapalha, tá? É aquele negócio, você, por exemplo, você fez um negócio errado na sua vida, você dá uma manchada na sua história. Mas não que você seja um cara ruim, um mau caráter, mas você manchou a sua história Bom de ponto. alguma maneira. Bom ponto. E de alguma maneira, alguns amigos podem lembrar daquilo. Assim, ver como como os passa rivais pano? fazem. Vamos Foi pra começar caralho pelo- agora. Vamos Você foi bem pra começar- caralho agora. Junto. Vamos começar pelos rebaixados Vai, Mingau. aqui já, né? Já sofremos Olha o na lado desse pele. baixado lá. É, É o lado triste. Você já foi rebaixado no Paulista. Abaixa a bola aí. PVC falou que não. Quando um time cai e ele ressurge, igual foi com o Corinthians, e no caso com o Palmeiras depois de 2012, o Corinthians quando caiu e voltou com outra postura de outra forma, pra mim não diminui. Mas, por exemplo, o Vasco, que caiu 3 e vai cair a 4ª agora de novo, é foda. É, o Inter é meio O Botafogo, Palmeiras que caiu 2 e continua perrengando ali, provavelmente vai cair mais outras vezes, é foda. O Inter já é um caso de um time que caiu... É um acidente no percurso. Não é, Um acidente do percurso. Não é rotina. Mas o que o Pode Mingau manchar a falou história ali, também. que o Mingau falou da recorrência, o Palmeiras, por exemplo, se o Santos não salvasse do terceiro rebaixamento... Ia virar pô, tipo um Vasco. Ia ser feio Ia pra virar caralho. tipo um não, Vasco. não ia acontecer o que aconteceu no ano seguinte. E o Assim, pior é que ia cair dentro do Allianz Parque, né? Foda. Ia ser Ia ser foda muito pra da hora. caralho. Inclusive a narração do Kleber Machado original, não essa fake do caralho. Ó, gol do Santos e a torcida do Palmeiras comemorando. Aquela cena é linda pra caralho. Eu gosto muito bonito. daquele Vitória. vídeo. Eu gosto muito desse vídeo, bicho. Ó, a produção, Palermo, olha aqui comigo, que gostoso. Ó, separou pra gente aqui, ó. Por que todo jogador hoje fala que sonha em jogar no Flamengo? Por quê? Eu sei. Por quê? São alguns fatores. Posso falar? Pode, por Vocês favor, vai lá, concordaram, queridão. Começou, termina. Torcida. Perguntei pra ele, vai Torcida do responder quem? Flamengo é muito grande. Caralho. Vai lá, estudante. Segundo, Estudante. Sabe voar? sabe muito estudante. Segundo ponto, salários É. altos e em dia. E terceiro, morar no Rio de Janeiro com bastante dinheiro é uma experiência que, hein? Ô, Léo,
É uma experiência. Então é por isso, mano. E outra, e o Maraca Kid também. Bengala abriu um sorrisão ali. Porra. Rio de Eita. Janeiro mexe com ele, né? Não, mas agora falando sério, eu tenho muito contato com o Rodrigo Caio e eu sempre brincava com ele, né? Eu falava, mano, quando você fizer um gol. Rodrigo Caio. Tá vendo? Que aleatório. Eu quis dizer que aí, eu tenho os meus contatos. Fazer um gol no Maracanã lotado deve ser um bagulho fenomenal, pô, com a camisa do Flamengo. Então, tipo, o cara vê o time que tem mais mídia, pô, se ele falar que vai jogar no Corinthians e no Flamengo, ele já alcançou boa parte dos torcedores do Brasil, a maior parte, a maior fatia. Amigo, sabe um ali, negócio tá que eu não ligado? entendo? A galera fala tanto do Flamengo, mas, mano, a galera se fode no Flamengo também. Porque a torcida do Flamengo, quando implica com o cara, velho, puta xinga pra cacete. Só que ninguém- O Gabigol, por exemplo, sonho, pô, o meu sonho é jogar no Flamengo também, falava essas porra. E chega lá, mas a torcida já tá xingando o cara, porque em 3 jogos o cara não foi tão bem. Tu também tem essa pressão que lá mas é é muito absurdo. grande, né, mano? Mas os caras não levam isso em consideração também, né? Não leva porque quem é contratado não pensa na fase ruim. Credo, negrinho. Terminamos. Acabou. É o novo recurso aqui. No futebol tem o VAR, aqui tem a buzina. Chegamos ao fim. Palermo, obrigado. Obrigado. Muito Pô, bacana a cara, discussão. Legal. Obrigado. Mengalvio. Arthur, especial participação. Obrigado, viu? Beijo pra sua família, viu? Mingau. Espero que todo mundo tenha gostado aí. Como é que tem que fazer? Se inscrever no canal? Ativa o sininho, deixa um like, se inscreve no canal, comenta alguma coisa. Entra lá no aplicativo do Apito, baixa o aplicativo, dá Joga dinheiro bola. pra todo mundo, ó. Joga dinheiro em cima da gente assim que tá tudo certo. Valeu, pessoal. Tchau, Valeu, tchau. Até a valeu. próxima Globo. A gente Travão. se liga em você. Que Globo, mano. O bagulho aqui é Apito, pai.